Vamos conversar então um pouco sobre o livro de Josué. O livro de Josué é um livro enigmático e diferente. Alguns de nós não têm a noção da importância, da gravidade do livro. Quando você ouve falar, quando pessoas falam daquela situação de se assustarem, de ficarem espantados por causa de tanta morte no Antigo Testamento, aquela coisa arada toda que o pessoal fala, você sabe de quem ou a quem eles estão se referindo? Ao livro de Josué. O livro de Josué contém o que nós ouvimos falar, e historicamente se comenta, como genocídio cananeu. É ali que nós vamos ouvir falar de tantas mortes de uma mesma nação, ou de várias nações, né? Quando o povo de Israel entra na Terra Prometida. Estou começando já fazendo coisa para te assustar, né? Mas a ideia é que, na verdade, nós não entendemos muitas vezes o livro, a profundidade, a mensagem que ele quer trazer. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Mas para entendermos o livro de Josué, nós precisamos entender o contexto. E até antes de falar do contexto, eu quero lembrar você que esse livro, pelo menos os especialistas comentam, que teria sido escrito em grande parte pelo próprio Josué e com outras inserções de pessoas que acrescentaram e formaram então esse livro. Josué deve ter vivido em torno de 1400 a 1375, o ministério dele, né? Não que ele viveu nesse tempo, mas o serviço dele ali deve ser, quando Moisés entrega ele e até a sua morte, deve ser entre 1400 e 1375 a.C. Foram 25 anos que ele liderou o povo de Israel. E liderou numa condição muito interessante, muito diferente, né? Porque ele é aquele que vai entrar na Terra Prometida. Moisés traz até a porta, né? Até antes do Jordão. Ele contempla a terra, mas ele não pode entrar, você se lembra, né? Feriu a pedra, foi um ato de não confiança em Deus, uma atitude de um gestor, de um líder que não poderia se comportar da forma como comportou. E é tão difícil de entender isso, não é? Mas isso foi o empecilho para que Moisés entrasse na Terra Prometida. Mas, como eu disse para você, nós precisamos entender o contexto para entender todo o texto. E o contexto, na verdade, de Josué, que é o 6º livro, então, do nosso cânon da Bíblia, ele é imediatamente após o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E ele vai narrar justamente a hora e o momento da conquista. O Pentateuco vai falar da promessa da Terra Prometida e os livros posteriores, no caso de Josué, vão contar da tomada da Terra Prometida, da promessa cumprida. Por isso que eu falei de contexto. Eu diria que, na verdade, Josué é o fechamento, é o contexto, o fechamento do contexto, é a conclusão de Gênesis 12, quando Deus promete a Abraão que lhe daria uma terra e que lhe daria descendência em todas as nações. Quando Josué entra na Terra Prometida, ele está entrando na terra que Deus prometeu a Abraão. O cumprimento, então, de gerações que ouviram essa promessa de Deus. Nós ouvimos de Abraão, de Isaac, de Jacó, nós ouvimos da descida deles para o Egito, com José, né? E Jacó depois também vem com seu filho, todos os seus irmãos, descem também os 11 irmãos e seus filhos, seus parentes, descem para o Egito. Descem numa condição da ausência, da situação de fome, da necessidade de provisão, e eles acabam ficando no Egito por causa do seu crescimento como escravos. Os egípcios temem o crescimento numérico deles e então querem eliminar os judeus, os hebreus, da terra do Egito. Aí você vai lembrar da situação do nascimento de Moisés, quando o faraó queria matar todas as crianças. E é interessante porque tudo isso traz também tipo e figura de Jesus, né? Que vai ser também perseguido pelo rei Herodes. Ou Herodes quer matar também as crianças. Olha só, tipos, né, de Jesus, que nós vemos até na pessoa de Moisés. Moisés vai ser criado depois, você sabe,
no palácio do faraó, pela filha do faraó. Ele cresce até que acontece aquela situação de ele ver um hebreu sendo maltratado por um egípcio, ele mata aquele egípcio e acontece toda aquela história, ele tem que fugir para a casa de parentes dele, e então ali ele vai servir ao que vai ser então seu sogro. Quando lá, servindo ao sogro, cuidando dos rebanhos do sogro, Deus lhe aparece numa sarça e o chama para trazê-lo e tirá-lo, tirar o povo do Egito. Ele não se acha capaz, antes ele estava capaz, ele era o homem poderoso e tal no Egito, agora não, agora ele se sente como incapaz para isto. Até algumas pessoas falam de 40 anos de Moisés no Egito, em que ele achava que ele era o cara, né? Depois nós vemos ele sendo chamado por Deus na sarça ardente. Ele fica agora 40 anos em Padã, e ali ele se acha o nada. No Egito ele era tudo, em Padã ele é nada. E então agora Deus vê ele na condição exata de como ser usado por Deus. E então ele é chamado para libertar o povo do Egito. São 40 anos para que os hebreus sejam tirados do Egito, sejam levados pelo deserto. É a próxima etapa da vida de Moisés. Mas você deve se lembrar, a promessa continua. Eles são tirados do Egito, vão para onde? Vão para o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, para a terra prometida, Canaã. E é interessante que eles saem do Egito, e você também deve saber sobre isto, eles poderiam em 15 dias estar na então terra prometida, mas devido a salteadores, inimigos que eles poderiam encontrar no caminho, eles começam a rodear, e eles começam também a duvidar do poder de Deus, duvidar da graça de Deus, e isso faz com que Deus os faça andar por 40 anos no deserto. E nesse período nascem muitos hebreus no deserto. Muitos saíram do Egito, em torno de 1.600.000 pessoas é o que se crê. Eles saem dali e vão em caminho à terra prometida, mas tem toda essa situação no meio do caminho. E aí a gente lembra do que eu falei no começo sobre a questão de Moisés, que tendo não ouvido a voz de Deus com respeito à água que era tirada da pedra, ele desobedece, ou ele, impulsionado e com raiva do povo, ele fere a pedra. Por isso ele não poderia entrar na terra prometida. Depois nós vamos ver a revolta de Datã, Abirão, que também vai impedir todos aqueles, vão morrer ali, e Deus olha para aquela atitude do povo e diz: nenhum daqueles que saíram do Egito entrarão na terra prometida, exceto 2. Moisés envia 2 espias agora para a terra prometida, para que vejam e possam trazer informações para ele. O povo vem e a maioria absoluta dos 12 espias então reclama. Lá a terra é muito boa, ela realmente é fértil, ela vai nos dar alimento, mas há muitos gigantes, eles são terríveis, a terra engole as pessoas que estão ali, é um perigo, nós não vamos conseguir entrar. Mas 2 desses espias dão um relato diferente. E os 2 espias são Josué, do livro, e Calebe, né? Esses 2 são os únicos que, tendo vindo do Egito, vão entrar na terra prometida. Os demais nasceram dentro do deserto, no período do deserto. Então agora estamos à porta. Moisés não pode entrar, e Moisés já é velho e ele morre, né? Deus diz para ele que ele deveria subir ao monte, eles não viram mais Moisés, então Deus toma Moisés para si. E agora Moisés havia, da parte de Deus, delegado a Josué a condição de líder que substituiria Moisés. E ele tem agora a incumbência de levar o povo para essa terra prometida. E aí é que a gente entra então no texto de Josué, especialmente no primeiro capítulo, quando Deus mostra que ele vai dar a Josué as condições que deu a Moisés e muito mais.
e ele vai ser um vencedor. Por isso que você vai lembrar do texto de Josué 1:9, né? Então somente esforça-te, tem bom ânimo, porque eu farei com que você leve o meu povo até a terra que eu te mostrarei, né? Eles estão, então, agora no que nós conhecemos como lado leste do Rio Jordão. Eles estão preparados para entrar na terra prometida. Moisés os levou até ali, houve um impedimento ali de algumas nações que não permitiam que eles passassem, eles pediram, olha, nós só queremos passar, não, por aqui vocês não vão passar, então eles conquistaram aquelas terras também, e então a terra já começa a ser dividida do lado de cá do Jordão, não na terra prometida, né? Então fica para Gade, para Ruben e para metade da tribo de Manassés. São aqueles que vão herdar aquela terra que está antes do Jordão. Mas eles deveriam, conforme promessa feita a Moisés, entrar junto com os demais irmãos, as demais tribos, e conquistar dentro da terra as terras para as suas famílias. E quando todas as terras fossem conquistadas, eles poderiam voltar para a terra que já era deles também por herança. Mas eles têm que atravessar agora o Rio Jordão. E aí já vem o primeiro grande desafio de Josué, não é? Aí eu e você podemos nos lembrar de Moisés. Eles tinham Faraó e o Mar Vermelho. O que eles fariam diante disto? E naquela ocasião, você se lembra, Moisés tinha sido usado por Deus e Deus havia dado a ele a condição de um bordão, uma vara, que era a vara dos sinais, né? Quantos sinais no Egito e tantos lugares e tal, mas agora não tem mais Moisés e não tem a vara. Agora está Josué e o povo para entrar na terra prometida, na fronteira da terra prometida, na divisa. O que é que vai ser feito? Então Deus realiza novamente um milagre. E é interessante as condições que Deus coloca para eles. Vocês deverão colocar os sacerdotes carregando a arca à frente do povo. E quando os sacerdotes tocarem as ribanceiras do Rio Jordão, era o momento da cheia do Jordão, e tem mais esse detalhe, só quando os sacerdotes que viam carregando a arca e no movimento de carregar a arca tocassem os seus pés as águas se abririam. Era a promessa de Deus a Josué. Então, quando os sacerdotes tocam o Jordão se abre e eles atravessam a seco. E aí no meio do Jordão você vai se lembrar, há um memorial por causa das pedras que são colocadas cada uma para uma das tribos para lembrar o que Deus fez a eles no Jordão. Eles saem, atravessam do outro lado a seco e a mesma coisa acontece. Eles estão salvos agora. Esses são os primeiros capítulos de Josué. Nós vamos até o capítulo 6, até o capítulo 5, quando agora eles estão diante de Jericó. Uma cidade que ouviu falar dos feitos do Senhor no deserto, estão tremendo de medo dos hebreus, porque os hebreus estão causando pavor. Imagina, atravessaram o mar a seco, conquistaram todos os seus inimigos no deserto, agora estão chegando aqui e vão acabar com a gente. Então o rei de Jericó fecha as muralhas, eles já são... a cidade de Jericó é uma cidade murada, né? Às vezes, uma cerca que tem. Não, a cerquinha deles tinham casas em cima da cerca, do muro, né, das muralhas. Imagine só, pessoas habitavam na muralha. Não é do outro lado da muralha, na muralha. A cidade estava para dentro da muralha, mas na muralha tinha casas, tinha edificações, tal era a espessura destas muralhas, né? Só para nós termos ideia, não era uma coisa simples, não. E esse exército se fecha para dentro das muralhas para que os hebreus não entrem. E aí Deus então se manifesta a Josué e diz a ele: olha, Josué, você deve cercar a cidade. E cada dia você vai cercar com o povo, os sacerdotes irão à frente com as trombetas. À frente dos sacerdotes irão o exército armado, depois os sacerdotes e depois todo o povo. E vocês vão passar todos os dias uma vez, cercar a cidade. Quando cercarem as cidades, os sacerdotes vão tocar as suas trombetas. Uma vez por dia,
durante 7 dias. No 7º dia, vocês vão cercar 7 vezes. E ao final disto, vocês vão dar brados e os sacerdotes vão cantar. Ora, que estratégia mais estranha. Por que isso? Né? A gente olha para isso e ouve, eu fico pensando, Josué, meu Deus, o que será que o meu Deus quer fazer? Né? Cercar a cidade, o que nós vamos fazer? Não é para entrar lá de uma vez, derrubar tudo e acabar com tudo? Não, porque eles nem têm como entrar. Não tem como entrar, ela está cercada, fortificada, os moradores de Jericó estão impedindo a entrada de qualquer pessoa. Eles obedecem a Deus conforme a palavra do Senhor. Cercam a cada dia 1 vez e no 7º dia 7 vezes. E é muito interessante, até a 6ª volta nada aconteceu. Na 7ª volta, quando eles cercam a cidade, as muralhas simplesmente caem. Elas caem de dentro para fora. O poder de Deus derruba as muralhas. Nós vamos ver muitas outras situações no transcorrer do texto de Josué. Mas até lembrando quando nós falamos da questão do genocídio, mais à frente eu vou falar sobre isto, é interessante ver que a capacitação e o poder para derrubar as muralhas, de fato, não vem do povo, nem da sua habilidade, mas vem de uma ação sobrenatural de Deus para defender e guardar o seu povo. E é muito interessante isto. Eles estão entrando agora na terra e o primeiro inimigo cai. Agora há um segundo inimigo, Ai, e a cidade de Ai, ela também teme a entrada dos hebreus. E os hebreus já estão assim, de salto alto, né? Vamos dizer assim. Agora, se nós conquistamos Jericó, conquistar Ai vai ser fácil. Deus diz para eles, vocês vão entrar e vocês não vão tomar despojos da cidade. Nenhum despojo, tudo é para a minha glória. Eles pensam e aconselham Josué, olha, eu creio que com 3.000, porque ele enviou os espias lá para ver, né? Com 3.000 a gente invade a cidade e acaba com eles, não tem problema. E eles mandam os 3.000 e os 3.000 saem correndo com o povo de Ai atrás deles e são exterminados. Josué não entende o que aconteceu. Como que pode um negócio desse? O que aconteceu? O Senhor nos abandonou. Então Deus vem e mostra a Josué que há pecado no arraial de Israel. Mas que pecado que está acontecendo? Deus pede que cada uma das tribos se manifestem perante ele e pede também que, manifestando as tribos, cada família se apresente, de cada família cada um dos seus componentes, até que chegam em Acã. E Acã confessa, ele havia roubado ou havia mantido os despojos na tenda dele, enterrados. Eles procuram ver que aquilo aconteceu mesmo. Então, eles exterminam com a família de Acã, porque ele pecou contra o Senhor. Aí, eles entram e conquistam Ai. Eu quero agora ser mais rápido nas colocações, só para você entender como aconteceram as coisas. Agora ele tem que entrar e conquistar toda a terra. E a gente fala da questão lá do genocídio, então, cananeu. Uma das coisas que eu e você precisamos lembrar é que os cananeus são os descendentes de Cão, filho de Noé. Não só Cão, mas todos os seus descendentes, nós não vamos ter tempo para falar sobre isso agora, vão habitar esse lugar. Vão habitar esse lugar também os ismaelitas e muitos outros. Um povo necessariamente imoral, que atenta contra tudo aquilo que Deus propõe. Um povo que atenta especialmente na área sexual. Um povo que também sacrifica os seus filhos em adoração aos seus deuses. E por isso, Deus abomina os cananeus. E a palavra de Deus a respeito deles para Israel é para que eles não se misturem com os cananeus, para que eles não se envolvam, para que eles não se casem com eles, que não haja miscigenação. Então Deus diz que eles deveriam tirar todos eles dali. Aí algumas interpretações, e aí olhando até para a literatura, e alguns dizem que o texto foi usado de uma forma literal, usando o emprego de hipérboles, no sentido de que quando se diz que eles exterminaram com todos, não quer dizer que exterminaram todas as pessoas, mas é um reforço daquilo que eles estão afirmando. Na verdade, muitas pessoas foram exterminadas sim,
Mas a gente vai perceber no texto que essas cidades permanecem mais à frente. Então não foi eliminado todos, mas foram muitos, para que não houvesse essa contaminação. E agora eu e você, conhecendo até o povo de Israel e vendo a situação deles, sabemos que, na verdade, apesar de terem exterminados com muitos deles, eles ainda se misturam com o povo e eles ainda se afastam do Senhor. Né? Então a palavra de Deus era correta com respeito a não se misturar. E parece-me que isso tem uma aplicação para nós hoje também, que muitas vezes julgamos que não há nenhuma dificuldade, nenhum problema em nos envolvermos com os incrédulos. A palavra de Deus diz que sim, nós precisamos nos envolver com eles no sentido de alcançá-los para o reino. Então, o que eu e você precisamos lembrar é que a palavra de Deus para nós não é para nós nos misturarmos, nos envolvermos e sermos influenciados. É o contrário. É para nós nos envolvermos com eles e influenciarmos eles para o conhecimento de Deus. Essa é a palavra de Deus para nós. Por isso nós temos que, sim, sermos cuidadosos no nosso relacionamento com as pessoas no mundo, para que elas não nos influenciem e nos afastem do Senhor. E foi isso que aconteceu com Israel. Mas agora eles estão entrando então na terra. Há uma situação, eu não citei, que é muito interessante, lá no capítulo 5, antes da conquista de Jericó, ou melhor, depois da conquista de Jericó, que eles encontram, que Josué se encontra com um soldado, um grande líder do exército do Senhor. É o que o texto diz. E é muito interessante a narrativa entre os versículos 13 e 15, porque Josué pergunta para ele, você vem a nosso favor ou você é contra nós? Ele diz, nem a favor nem contra. Eu sou líder do exército do Senhor. E então Josué se prostra diante dele e o adora. E esse líder do exército do Senhor diz a ele que aquele lugar em que ele está é terra santa e que ele deve tirar as sandálias. Faz lembrar a experiência de Moisés. E é muito interessante olharmos para isso, porque isso é, sem dúvida alguma, uma teofania, uma manifestação visível de Deus. E aí eu e você podemos nos lembrar quem pode e deve ser adorado. Nós vamos lembrar de João em Apocalipse procurando adorar um anjo. O anjo diz, não, eu sou igual a você, você não pode fazer isto. Mas este que se manifesta ali recebe adoração. Então nós podemos imaginar quem era esta pessoa. Então quando nós falamos de todo esse contexto, até da questão do genocídio no sentido de que é limpar a terra para que eles não se contaminem, nós estamos falando de Jesus, que se manifestou a Josué e que estava com Josué nas lutas que ele teria. Por isso, a vitória sobre Jericó, a vitória sobre Ai, a vitória deles de forma incrível sobre os inimigos dos gibeonitas, que se aliam a eles e vêm com 5 reis contra eles. Você se lembra disto? E Deus dá vitória. Há a situação em que Josué percebe que eles precisam manter-se em luta, em guerra contra os seus inimigos, mas o dia está acabando. E Josué toma uma atitude incrível. Ele pede a Deus para que Deus segure o sol e impeça a lua, para que o dia se prolongue e eles possam exterminar os seus inimigos. E Deus faz isto. Eu não sei se você sabe disso, mas isso, quando nós falamos de uma contagem, e isso eu estou falando de forma técnica. Se você fizer um estudo científico, de fato, a Terra mostra, o estudo da Terra mostra que há um atraso de tantas horas, que são as horas tomadas ali na oração de Josué, pedindo que o sol parasse. E isto, então, há um atraso no tempo da terra, por causa desse dia. Então, mostra também o favor de Deus sobre eles. Eles vão entrar, e é interessante, eu estava falando para você do leste, agora eles entraram para dentro da terra, e lá pelo capítulo 11, 12, Josué vai fazer um balanço, né, das suas conquistas. E depois nós vamos ver ele entregando as terras por herança a cada uma das tribos. E é muito interessante porque Josué entra na terra prometida e ele conquista 31 nações. 31 reis são derrubados por causa do poder de Deus sobre a vida de um homem que, obediente ao Senhor,
temendo ao Senhor, vai fazer a sua vontade. Aí vem a distribuição das terras. Eu não vou me prolongar nisso, você vai ler no texto e ver, mas eu quero lembrar de 2 textos que para mim são graves na história de Josué. Primeiro, Josué 1:8, que se aplica a mim e a você hoje também. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, essa palavra que Deus deu a Josué precisa ser aplicada a mim e a você também. Nós devemos falar da palavra de Deus. Nós devemos meditar na palavra de Deus. E nós devemos viver a palavra de Deus. Esses 3 preceitos, esses 3 princípios foram aqueles que se aplicaram à vida de Josué e fizeram dele um conquistador, um vencedor. O outro texto está em Josué mesmo, no capítulo 24, no versículo 15. Olha só o que diz: se, porém, não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, quando nós olhamos para esta situação, nós vemos que um povo teve que fazer uma escolha. Pessoas tiveram que fazer uma escolha. Acã fez uma escolha. Deus talvez fosse muito precioso para Acã. Acã amava muito tudo que Deus estava fazendo. Imagine só, ele viu Deus derrubar Jericó e agora conquistar a cidade de Ai. Porém, ele amou mais os objetos, a capa, a cunha, né, o ouro, a prata, do que ao Senhor. Ele escolheu. Ele fez uma escolha. Talvez não seja agradável pensar nisso, mas ele fez uma escolha. A quem você tem escolhido também hoje? Essa é a grande pergunta, né? Você tem realmente procurado falar da palavra de Deus, meditar nela e vivê-la intensamente como Josué? Ser um conquistador como Josué pede que nós sejamos tementes a Deus como Josué fez e foi. Por isso ele foi um conquistador. Deus hoje também quer nos fazer conquistadores. Nós caminhamos para a terra prometida, né? A terra que Deus foi preparar, que Jesus foi preparar para mim e para você. Mas como Josué, eu e você precisamos ser homens e mulheres tementes a Deus. É muito bonito ver e interessante olhar quando você olha aquilo que aconteceu. Josué conquistou o espaço da terra prometida. Ficou alguns lugares que precisavam ser trabalhados, e a gente vai ver isso no livro de Juízes. Mas, depois, entrando no livro de Juízes, nós vamos ver que muitos daqueles que viram a vitória em Josué, que conquistaram a terra prometida, se afastaram da palavra do Senhor, não meditaram na palavra do Senhor, não viveram a palavra do Senhor, e eles começam a perder a terra. Nós vamos ver depois a questão dos reis, das crônicas, e nós vamos ver como Israel vai paulatinamente perdendo o domínio da terra prometida, até chegar à situação do exílio babilônico, do exílio sírio, quando eles perdem completamente o domínio da terra. Voltam, Deus traz eles do exílio, mas eles perdem novamente o domínio por causa do império grego-romano, e essa situação vai sendo cíclica, simplesmente porque não obedecem a Deus. Hoje, eu e você estamos diante do grande desafio. O desafio de falar, o desafio de meditar, o desafio de viver a palavra de Deus, o desafio de escolher servir ao Senhor diante das opções que o mundo nos oferece. A minha oração é que eu e você possamos ser encontrados vitoriosos como Josué, para a glória do Senhor. Aproveite muito esse livro. E eu queria dar uma dica para você. O pastor Davi de Souza está escrevendo, está lançando um livro que se chama A Conquista e fala sobre Josué, um livro que vale a pena você adquirir. Você vai conhecer muitas coisas a respeito de Josué lendo esse livro do pastor Davi. Deus abençoe a você, seja você um conquistador como Josué.